você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias. Né? Para você que nos acompanha, fica aqui o nosso abraço, a nossa gratidão. Né? Para você estar chegando, ver alguma boa história, deixe seu like, né? Inscreva-se no nosso canal. Né? Nós estivemos na casa de oração Joana d'Arc, né? O responsável pelos trabalhos é o seu Luiz, né? E a casa estava cheia, né? E um lugar muito simples, mas que a gente percebe que é de muita fé, né? De muito amor, né? Tem muito Deus, muito Jesus ali dentro, né? E lá a gente encontrou companheiros, né, que nos passaram uma boa mensagem, né? Uma boa história. Eu vou ler aqui para vocês. Chama-se Melhores Amigos. E começa a história falando de Ifigênia, né? Ifigênia também conhecida como Ifigênia da Etiópia ou Ifigênia da Abissínia, é uma santa católica e uma das responsáveis pela disseminação do cristianismo na Etiópia, né? Que é um país da África. Ela é festejada no dia 21 de setembro, né? Santa Ifigênia. Né? Então a história começa assim. Sinto-me feliz por ter participado do batismo da minha sobrinha por parte da minha esposa no domingo de manhã, 27 de abril de 2025, na igreja de Santa Efigênia, em Araxá, Minas Gerais. Né? Daí a explicação sobre a santa. O diácono contou no evento que Santa Efigênia nasceu filha de um rei etíope, né? Etiópia é um país da África, e foi consagrada a Jesus pelo apóstolo Mateus. Mateus mesmo, cobrador de imposto, né? Hirtaco, sucessor do trono, né? Desejava se casar com ela. E quando Mateus explicou a ele que o coração de Efigênia pertencia ao divino amigo, né, a Jesus, Hirtaco não se conformou e mandou matar Mateus ao pé do altar, o que fez de Mateus mais um mártir da igreja. Né? Não satisfeito, Hirtaco mandou botar fogo no convento das Irmãs de Caridade. Porém, Efigênia e as irmãs apelaram para a proteção de Jesus e assim o fogo foi desviado para o palácio do rei. O rei levou tinta, né? Santa Efigênia é conhecida como a protetora dos lares, né? Pois é, eu estava na casa de oração, pensando em ajudar a resolver, de alguma forma, a situação do Dorico, um amigo querido que havia sido casado com a Sebastiana, e depois de várias idas e voltas, né, a relação deles terminou. Contudo, a mágoa de Sebastiana acabou adoecendo o Dorico. Haja vista, né? Haja vista que nós estamos ligados, né? Uns aos outros pelos laços de amor e de ódio, né? Então, você separa e fica, né? Os sentimentos remoendo dentro da gente, muitas vezes, né? E a gente acaba adoecendo. Também estava ali por causa de uma sobrinha que, segundo o seu Luiz, responsável pela casa de oração, sofria com a mágoa de um ex-namorado de quem ela sequer se lembrava. Quer dizer, o cara que estava magoado, né? Pois a mágoa do dito cujo, imaginava eu que seria por conta do fim do relacionamento, né? Ou porque minha sobrinha não queria nada com ele, não permitia que ela deslanchasse na vida, a despeito dos esforços hercúleos, né? Então, ela estava sofrendo por causa da mágoa de alguém que ela nem se lembrava quem. Curioso isso, né? Bom, a saúde da minha sogra, a dona Julieta, também estava entre minhas preocupações, pois ela carregava uma mágoa antiga do falecido marido, um sentimento tão pesado que estava atrapalhando ela de caminhar, o que a obrigou a apelar por uma bengala. Antes de chegar à casa, mandei um pedido de socorro pela via da oração para a espiritualidade. E quando observava o quadro de Joana d'Arc pendurado na parede, o quadro estava lá para lembrar que o espírito da Santa Católica é quem mentoreava os trabalhos da casa, me ocorreram pensamentos com o Papa Francisco, recém-desencarnado, né? Eu imaginava o Papa segurando a porta do céu para que ela não se fechasse,
para os refugiados, as mulheres exploradas, abusadas, agredidas, as crianças abandonadas e famintas, os pobres de todos os tipos de pobreza material, física, espiritual, da carne, do corpo e da alma, e os marginalizados por causa da cor, do gênero, da religião, enquanto um monte de gente lutava para fechar a porta. Gente de terno e gravata, de batina, que carregava a Bíblia na mão, gente que oferecia dinheiro para o Papa para que ele soltasse a porta, gente que mostrava para Francisco os livros sagrados para justificar o que faziam, e gritavam que ele estava do lado errado, e que o céu era daqueles que seguiam as Santas Escrituras e não daquela turba faminta por amor. Ouvi então a voz zombando dos meus pensamentos. Gente destinada ao inferno da miséria eterna e não do céu das eternas benesses, não é verdade? Olhei para um lado e depois para o outro e verifiquei que não havia ninguém me dirigindo a palavra. Então concluí que o engraçadinho não estava na nossa dimensão. Fechei meus olhos da carne e abri os do espírito. E vi um sujeito de ar sofrido, com o corpo cheio de manchas, acompanhado por um demônio de olhos grandes e vermelhos, que sustentava um sorriso cínico, me encarando como que desejoso da minha atenção, né? Era o espírito de Hirtaco. E ele me disse que queria me ajudar, pois havia se arrependido do que fez com Ifigênia e desejava se redimir. Ajudado pelo espírito do apóstolo Mateus, apesar de Mateus ter sido assassinado por Hirtaco, o espírito sofredor aproveitava as oportunidades de testemunhar o tanto que o ciúme é prejudicial para o espírito, constrangendo assim, com o seu testemunho de seu sofrimento, aqueles que o ouviam a abandonarem o ciúme. Hirtaco, então, me propôs aparecer em um sonho para Sebastiana, né? Sebastiana era esposa do Dorico, né? Para o afeto ressentido da minha sobrinha e para minha sogra. Mas eu não achei a ideia uma boa ideia, pois a visão da figura do demônio que não desgrudava de Hirtaco poderia traumatizá-los. Além do mais, minha sogra tinha mais de 90 anos e eu não queria matá-la de susto, né? Agradeci Hirtaco e disse a ele que iria pensar. E ele me se prontificou a me ajudar. E caso eu precisasse de ajuda, era só chamá-lo. Então logo Hirtaco e o demônio que vivia abraçado a ele sumiram, seu Luís abriu os trabalhos com uma oração. Terminada a oração de abertura, fui novamente chamado por alguém que não estava fisicamente no recinto. Pensei que Hirtaco havia voltado, mas estava enganado. Quem é você? Pode me chamar de Ifigênia. Ah, santa. Não seja bobo. Eu tenho cara de santa. É que eu estive em um batismo na igreja de Santa Ifigênia e achei que talvez a santa tivesse ido com a minha cara. Bom, na verdade, eu faço as vezes da santa lá na igreja. Ouço os pedidos endereçados a ela e tento ajudar. E quando a ajuda está acima das minhas forças, peço ajuda da santa. Como foi que você entrou nessa? Ah, na minha última encarnação, minha mãe era devota de Santa Ifigênia. E quando eu adoeci, foi a santa que me ajudou a sobreviver, apesar de todos os prognósticos serem desfavoráveis. Quando chegou a minha hora e mudei para este outro lado da vida, os espíritos que me ajudaram, quando estive doente, vieram me procurar e me perguntaram se eu queria trabalhar para a santa. E cá estou. E o que você quer de mim? Ah, desde que esteve na igreja, vi que você está acompanhado por Hirtaco e o demônio do ciúme. É uma dupla e tanto, né? O demônio nada mais é do que uma criação mental de Hirtaco, que ganhou vida e forma depois devido à energia do ciúme, a energia de que se alimenta para continuar existindo. Hirtaco hoje é controlado pelo demônio, que não deixa que Hirtaco se esqueça que Ifigênia preferiu Jesus a ele, apesar de Hirtaco dizer que se arrependeu e que tem feito de tudo para se redimir. De fato, a figura do demônio é assustadora, né? É como Hirtaco acreditava que o demônio seria. Então, Hirtaco, auxiliar da Santa Ifigênia, né? A Ifigênia que me apareceu, me falou, o demônio foi criado pelo ciúme do Hirtaco, que é alimentado durante 2 milênios e se transformou naquela criatura enorme que vive abraçada com ele, né? O demônio, olhos vermelhos arregalados, sorriso cínico, e o demônio não deixa que o Hirtaco
Pare de pensar no ciúme, pois é do ciúme que o demônio se alimenta. Bom, aí eu perguntei, e como alguém se livra de uma coisa dessas? Aí a auxiliar da Santa Efigênia, a Efigênia, falou assim, matando o demônio de fome. Olhei para a ajudante de Santa Efigênia como se ela houvesse dito algo abominável. Aí ela explicou, né? Se Hirtaco alimentar o anjo do perdão, como a energia que alimenta tanto o demônio quanto o anjo é a mesma, o demônio irá minguar até desaparecer, enquanto o anjo irá robustecer. Então se Dorico, minha sobrinha e minha sogra cortarem a dieta do ciúme, aí a mocinha completou, ele morrerá de fome. Minha cabeça pendeu para frente por conta do peso de um pensamento. A mágoa torna o ciúme imperdoável, né? A ajudante da Santa balançou a cabeça concordando comigo. Faça as pessoas com que está preocupado saberem que o poder está com elas, que reprogramem suas mentes, obrigando-as a pensar, né? Obrigando-as a pensarem, né? Pensar não. No perdão toda vez que passarem por uma situação que lhes faça reviver o sofrimento causado pelo ciúme, e assim não adoecerão mais do ciúme. O perdão é tão importante para quem perdoa quanto para quem é perdoado, ou até mais. Haja visto o pensamento do dramaturgo William Shakespeare, quando ele diz que a mágoa é o veneno que quem está magoado toma com a intenção de magoar, com a intenção de matar quem o magoou. Depois que a ajudante de Santa Efigênia se foi, agradeci a Deus por me mostrar o remédio para a doença do ciúme e me comprometi comigo mesmo, a partir de então, passar a alimentar o anjo do perdão. Apesar de saber que ficaria livre, apesar de saber que ficar livre, né, dos meus demônios, né, não ia ser assim tão fácil, né? Afinal, eles estavam em minha companhia fazem uma vida, sendo alimentados pelos meus piores sentimentos. Contudo, ouvi a voz doce da ajudante da santa me dizendo que me contentasse com a minha própria miséria e agradecesse também por ela a Deus, pois havia casos piores que o meu, assim como o de Hirtaco, que estava lutando para se livrar do demônio. Do ciúme fazia mais de 2 milênios, e quando se olhava para eles, né, para o Hirtaco e o demônio, pareciam os melhores amigos. Boa história, né? Então, o Hirtaco, ele queria se casar com Efigênia, né? Efigênia era filha do rei, né? E o apóstolo Mateus passou lá pela terra da Efigênia e do Hirtaco e na pregação dele conseguiu sensibilizar o coração de Efigênia. E ela resolveu devotar a vida a Jesus, né? E juntou umas mocinhas lá, né, também, que queriam a mesma coisa. E aí o Hirtaco ficou possesso. Ele falou, cara, eu quero casar com ela. E ela vem e não quer nada comigo, ela quer com Jesus. Então o que Hirtaco fez? Né? Matou Mateus, né, o apóstolo, coitado. Mandou matar, né? E depois botou fogo no convento. Porém, as meninas, né, as freiras, a Efigênia, pediu o socorro de Jesus, que desviou o fogo, né, segundo é contado na história, né, do convento, e o fogo acabou aparecendo lá no palácio do rei e consumiu o palácio. Né? Para piorar a coisa para o Hirtaco, ele ainda pegou uma lepra e terminou por se matar no final da vida. Então, desde então, 2000 anos atrás, 2 milênios atrás, o Hirtaco vem sofrendo com ciúme. Né? Só que ele anda arrependido, quer remissão dos pecados dele, quer voltar a ter uma vida normal. Né? Ele quer a felicidade de ter uma vida normal. Né? Ele está cansado do inferno, né, da companhia, da dor do demônio do ciúme. E não deixa de esquecer por um minuto
né, que ele foi traído por Efigênia. Né? Então, cara, é difícil, né? O ciúme é difícil. O ciúme gera mágoa. O ciúme está aí, né, separando as famílias, destruindo lares. O ciúme não é bom. Aí, a Efigênia, né, através da auxiliar dela, vem trazer o remédio para o ciúme. Olha, em vez de ficar alimentando o demônio do ciúme, né, vamos usar essa energia, né, que alimenta esse demônio para alimentar, mudar a polaridade dessa energia, né, de negativa, de ciúme, para a polaridade positiva, que é o perdão. Daí vai surgir o anjo do perdão, nosso maior amigo. Ah, mas perdoar é difícil pra caramba. Tenho meu orgulho, né? Como é que fica meu orgulho? Né? Cara, o Chico dizia, né? Eu adoro o Chico. Olha, eu prefiro muito mais ser ofendido do que depois sofrer da dor da consciência de ter ofendido alguém. Né? Melhor ser ofendido do que ofender. Né? E o Chico também ensinava, com o exemplo de vida dele, que mágoa não leva a nada. Né? Mágoa é uma grande tristeza. Hoje eu ouvi um caso de um casal que está separado e já é um casal de certa idade, eles têm netos, né? E o homem do casal, para poder ver os netos, né, fica um pouquinho com os netos, depois na hora de entregar o neto na casa da avó, ele deixa o menino na esquina. Poxa vida, hein? É muita mágoa, né? Muita mágoa. Por quê? Por causa de ciúmes bobos. Né? Ele tem ciúme de tudo. Então o ciúme não é legal. O Eustáquio que o diga, né? Apareceu lá na Casa de Caridade como solução do problema do ciúme na família do moço que conta a história, né? E o cara tomou um susto, e o Eustáquio vira para ele: ó, se você quiser eu apareço no sonho aí desse povo aí que está sofrendo com ciúme, para eles terem uma ideia do que vai acontecer com eles caso eles persistam alimentando o ciúme. Né? Tá o Eustáquio lá com o demôniozão abraçado no ombro dele, com os olhos arregalados, né? Falando, mexendo na orelha dele. O legal da história é que falam que o demônio passa o braço e fica mexendo na orelha, né? Fica falando na orelha dele, né? Fica perturbando ele, não deixa ele em paz, não deixa ele dormir, não deixa ele reencarnar, não deixa ele viver uma vida nova, não deixa ele ser feliz. É um demônio, né? Ele vive o inferno. Só que em vez de ser aquele demônio, né? Foi um cara veio do inferno, né? Um obsessor dele, um inimigo, né? Terrível, né? Que é o mal dele. E aí esse demônio foi criado por ele. Ele mesmo. Ele é que alimenta o bicho. Porém, segundo Efigênia, tem solução caso, né? Trocar a amizade do demônio desse demônio terrível, né? Do ciúme, pela amizade do anjo do perdão. As pessoas vão falar que você é bobo, que você é trouxa, né? Vão falar que você o que você tem nas veias é água, né? Água gelada. Não, eu tenho vontade de ser feliz, de ter paz. O Cristo, quando aparece aos seus apóstolos, ele, né, deseja a paz. Ele dá a paz dele para os apóstolos. Ele quer que os apóstolos vivam em paz, apesar do mundo viver em guerra. Porque a gente estando em paz, a gente está vivendo no céu. E não no mundo. Né? A gente não está entregue ao mundo. A gente vive no mundo, trabalha no mundo, mas, né, na verdade, interiormente, né, diante das pessoas, dos problemas, dos acontecimentos, a gente está morando no céu. A gente age, né, como um ser celestial agir. Né? Toda vez que a gente tem amor, carinho, gentileza com alguém, a gente está sendo um anjo para essa pessoa. E está sendo um anjo para a gente mesmo. E toda vez que a gente se aborrece, se magoa, a gente não está sendo legal
com a gente mesmo. Né? A mágoa ela não serve para nada, ela só dá dor de cabeça. Por isso, se magoou alguém, vai lá, pede perdão. Né? Se você se sente magoado, vamos começar a alimentar o anjo do perdão. Né? Sei lá, as pessoas, que pelas coisas que as pessoas passam, né? A gente não sabe. Às vezes a pessoa briga lá com o marido, com a mulher, com o filho, está chateado, passa por você e em vez de te cumprimentar, te dar um sorriso, ela manda você catar coquinho, aí você, nossa senhora, que cara ruim. Não, não é ruim, é um momento. Todos nós temos bons e maus momentos, né? Todos nós carecemos do perdão do outro. Todos nós temos aquele momento em que devemos perdoar o outro para a gente baixar a bola do ego e a gente se sentir mais leve. Né? Fica aqui nosso agradecimento para o seu ouvintes, né? Estamos indo na casa nesses últimos dias, né? Casa de oração da Joana d'Arc, um lugar muito especial. E aí ele nos acolheu com muito amor. Né? O acolhimento é tudo, né? E a gente só pode agradecer. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa história, né? Fiquem com Deus e até a próxima boa história.